Olá, sou o professor Augusto Manzano e na 21ª aula vamos às correções dos exercícios de fixação de 9 a 11 deixados anteriormente. O exercício 9 pede para criar uma função chamada SOMAT2 que apresente o resultado do somatório de 1 até o limite fornecido. Esta sequência de exercícios é para trabalharmos com recursividade de cauda. Então observe a documentação do código em português funcional para esta função. Como vamos trabalhar com cauda, precisamos considerar a definição de duas funções. Uma função interface, que neste caso é a função SOMAT2, que recebe um argumento como número e devolve o número como resposta. Essa função tem na sua segunda linha SOMAT2 recebendo n, fazendo a asserção do SM base do n,0. É muito importante que a função principal, a função que efetua o cálculo, neste caso, a função com recursividade em cauda, receba para o somatório o segundo argumento como 0. Se você fizer um teste colocando outros valores, você vai perceber que o resultado é completamente inadequado. Então, desta maneira, o usuário só tem que se preocupar com o SOMAT2. SOMAT2 de 5, o resultado no retorno é 15. Vejamos então que a função SM base recebe dois argumentos numéricos e devolve uma resposta. Na segunda linha da função SM base, temos os argumentos 0 e x. Se o primeiro argumento for 0, vai retornar o valor x. Esse é o caso de aterramento, de encerramento da operação recursiva, neste caso com cauda. A terceira linha, SM base, recebe os parâmetros n e x e faz a asserção de SM base n-1, n mais x. Observe que a operação n-1 é sobreposta em n, que é o primeiro argumento de SM base, e a operação n mais x é sobreposta ao valor de x. Essa sobreposição não ocorre sobre a variável anterior. Vamos lembrar que as nossas variáveis trabalham com valores imutáveis. O valor de n e o valor de x já foram definidos e armazenados na memória. Quando eu faço n-1 ou n mais x, novos valores, novas variáveis são criadas sobre as variáveis anteriores, preservando seus valores originais. Durante a ação recursiva, a cada decremento de 1 de n é feita a operação n mais x, gerando ao final o resultado da ação somatória. Caso necessite, volte à aula onde foram apresentados esses conceitos e os exercícios de aprendizagem demonstrando estas ações passo a passo. Vejamos então este conteúdo definido na linguagem ROP e na sequência vamos ver esta operação sendo executada dentro do ambiente ROP. Junto ao ambiente ROP, escreva os códigos das duas funções, SM base e SOMAT2, e vamos colocar em uso a função SOMAT2 com o valor 5. Acionando Enter, deu 15, porque o somatório de 1 a 5 é 15. Podemos fazer um teste usando SM base, e neste caso eu tenho que abrir o parênteses, eu vou colocar então o valor 5, o valor 0, e ele retorna 15. Mas se eu colocar aqui SM base, colocando o valor 1 no lugar do 0, eu tenho o valor 16. Então eu tenho que tomar cuidado com a definição desses valores. Devido a essa complexidade para o uso, é que se cria a função SOMAT2 como uma função interface para facilitar o acesso à função SM base. Nas linguagens que permitem criar funções de forma privada, é interessante deixar SM base como privado e a função SOMAT2 como pública. Dessa forma, a SM base não pode ser usado por ninguém, será proibido o seu uso, e quem fará uso é a função SOMAT2 que faz o uso indireto da função, nesse caso privada, e quando uma função é privada, somente uma outra função pública pode fazer acesso a esta função. No exercício 10 temos a solicitação para criar função chamada pot2, que apresente o resultado da potência da base B elevada ao expoente e, respeitando as condições matemáticas que regimentam a operação. Neste caso, nós temos as funções potBS, que é a potência base, e a função pot2. A função pot2 recebe os dois valores numéricos para o cálculo da potência e retorna o resultado da potência. No entanto, pot2 chama potBS passando três argumentos, a base, o expoente e o valor 1.
Esse valor 1 é muito importante para o sucesso da operação. Na função potBS eu tenho as definições desses 3 argumentos. Na segunda linha, se o valor da base for qualquer número e o valor do expoente for 0, volta o resultado que estiver definido para o argumento V, que neste caso é o valor 1. Na terceira linha, se a base for qualquer número e o argumento do expoente for 1, volta-se o valor da base vezes o valor definido para o argumento V. O valor da base sendo multiplicado então por 1, volta o valor da base. No entanto, se o expoente for diferente de 0 ou 1, ocorrerá a operação de forma recursiva em cauda. Por exemplo, potBS, na asserção, recebe o conteúdo B, o expoente é decrementado de 1 e a cada decrementação, a cada recursão, o valor de B é multiplicado pelo valor de V, que é um valor que vai ser alterado ao longo da execução do programa. Vejamos na sequência este código escrito em ROP e vamos colocar esse código em operação. A partir da linguagem ROP, vamos escrever as duas funções, potBS e pot2, e vamos colocar então a potência 2 em operação. Se eu colocar aqui o cálculo da potência de 2 ao cubo, eu terei o resultado 8. Observe que neste caso, fazer o uso da função potBS com 3 argumentos fica um pouco mais chato. Então aqui, potBS, por exemplo, vamos colocar aqui 2,3 e obrigatoriamente eu tenho que colocar o valor 1. Aciono o Enter e tenho o valor 8. No entanto, se eu trocar esse valor para 0, eu terei o resultado como 0. Isso é um resultado incorreto. Se eu coloco o valor aqui como 2, eu terei uma outra situação que não é a situação que eu desejo. Então é importante, na recursividade em cauda, para facilitar o seu uso, definir uma função interface para deixar a ação mais cômoda para o usuário. Para o 11º exercício, vamos criar uma função chamada duplo fatorial 2, duplo fat2, que apresente o resultado do duplo fatorial de um valor numérico. Lembrando que o duplo fatorial de 5, por exemplo, é 15, porque 5 vezes 3 vezes 1, tendo aí uma diferença de menos 2 para cada um dos seus elementos internos. Vejamos então o código em português funcional, onde o duplo fatorial base representado por dftbs recebe 2 argumentos numéricos e retorna um resultado. Nas linhas de correspondência de padrão nós temos que se for dado o valor 0 com x, volta x, 1 com x, volta x, e se o n for diferente de 0 e 1, faça-se a operação do duplo fatorial de n-2, n vezes x. Vejamos este script em ROP e a sua apresentação em execução no seu ambiente. A partir do ambiente ROP, escreva as funções dftbs e duplo fatorial 2 e vamos colocar então em operação duplo fatorial 2 de 5 retornou 15. Então isto significa que o código está correto. Não esqueça de salvar esta sequência de exercícios como aula 21, fixação 09, 10, 11, ponto e vírgula, Enter. Para a realização desta aula eu usei o modelo Matrix do site fppt.com, além do ambiente de programação ROP. Obrigado por ter assistido essa aula, um grande abraço e até a próxima!